Olá, tudo bem com vocês? Esse é o História em Diálogo, que é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Amazonas, no qual nós convidamos pesquisadores e egressos do nosso programa para que nós possamos conversar um pouquinho e conhecê-los, não apenas sua pesquisa, mas também o pesquisador. Nosso convidado de hoje é o César Aquino Bezerra. César, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, Boa tarde a fazer uma todos. desculpa, deixa eu fazer uma pequena apresentação do César. O César é doutorando e mestre em História pelo PPGH da UFAM, é especialista em metodologia e ensino da História e Geografia na Faculdade de São Luís e licenciado em História na Universidade do Estado do Amazonas. Bolsista da FAPEAM, editora adjunto da revista Man do Ariçaua, membro do Grupo de Estudos Históricos do Amazonas e professor da Rede Estadual de Ensino. Bom, César, essa é uma apresentação que nós podemos ler, inclusive, no seu Lattes, mas nos apresente um pouquinho você, o César, para além dessa descrição sintética. Exatamente. Isso aí sempre um resumo do que a gente é para os outros, mas não é resumo do que a gente é de verdade, né? Então, novamente, eu agradeço ao convite e a todos que irão nos assistir ao longo do sabe Deus quanto tempo, mas César é primeiramente uma pessoa que lia muito e por isso se tornou historiador. Alguém que está sempre em deslocamento, tanto eu não gosto de responder a pergunta quando me perguntam de onde tu é, porque eu sempre tenho que ficar pensando exatamente como responder isso, pois nasci de um lugar, fui para o outro, estou sempre indo de um lado para o outro, não estou fixado. Então, sou César sempre em deslocamento, sou o César que ainda está estudando, e que está contando o tempo para terminar esse doutorado. O César que começou um dia a pesquisar sobre evangélicos, mas que não é mais evangélico, nem chega perto disso, e que é alguém que com certeza está em transformação contínua, está em devir, está em mudança, está em axé, então, que também foi se construindo a partir da vida universitária. É um César que não existia antes de 2016, quando eu entrei na faculdade, e que é um César completamente diferente hoje em dia, daqui a pouco, quando terminar esses 10 anos de caminhada, né, da graduação ao fim do doutorado. Então, eu sou o César, que aqui se apresenta a partir desse lugar, tudo que a história pode nos oferecer, não só como pesquisadores, mas como pessoas em si que estão em conhecimento e construindo conhecimento. César, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre sua pesquisa, sobre suas pesquisas, mas em meio a isso nós falaremos um pouquinho também de você, dessas transformações que a história nos proporciona. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é por que o César, lá atrás, resolveu fazer história? Bem, esse César, historiador, começa criança, porque eu cresci em uma cidade no interior do Amazonas, chamada Canutama, e como uma pessoa cheia de estranheza, em vez de estar na rua brincando como estavam outras pessoas, outras crianças, eu era a criança que tinha que estar em casa ajudando os pais no comércio que nós tínhamos, e por isso não estava brincando. Mas que, por causa disso também, começou a ir para a biblioteca da escola e começou a ler, pegar alguns livros, e depois de um tempo, em 2001, quando eu tinha entre 10 e 11 anos, a minha professora da quarta série me apresentou a um livro específico que era de Monteiro Lobato.
Eu sei que ninguém vai dizer que é historiador por causa de Monteiro Lobato, mas por causa de um livro de Monteiro Lobato que era sobre mitologia grega, era o Minotauro. E aí eu gostei, não conhecia ainda, gostei de mitologia grega, e aí eu comecei a ler tudo que tinha na biblioteca da escola sobre mitologia grega. Li tudo os livros que eu encontrei, começando com Monteiro Lobato, depois para outros de autores mesmo que trabalham exatamente com isso. E disso, tá, acabou. E agora? Eu quero continuar lendo sobre Grécia, sobre Roma. Aí eu fui procurar a enciclopédia, né? Que isso nos anos 2000, obviamente, eu tinha que depender da enciclopédia, as grandes enciclopédias de capa vermelha. Então eu comecei a ler. E eu lia ela, várias coisas, vários, todo tipo, de que me der, como eu sou até hoje, o que me der interesse, hoje em dia eu vou clicando, antes eu só ia passando de página de um volume para o outro, ia lendo. E aí, então, eu comecei a me interessar por história graças à mitologia grega. E tanto é que quando eu, né, aí passou muito tempo, né, desde eu terminar o ensino médio até entrar na faculdade, foram uns anos, né, teve uma vida também nesse meio, e essa vida muito ruim, quando ela estava em período também de transformação, eu decidi fazer o vestibular para a UEA e entrar na UEA. Porque eu falei, a única coisa que eu quero estudar é história, porque eu gosto de história desde criança. Então, quero fazer história, não quero fazer outra coisa. Apesar do desejo de meu pai que eu fizesse outra coisa que para ele seria mais útil. Mas aí eu comecei, então, quer dizer, entrei então nesse curso, porque eu era parte do sonho daquela criança estranha que gostava de ler e que a vida era essa. Então, por isso mesmo também, quando eu entrei na universidade, apesar de ser um mundo completamente novo, porque mesmo que eu fizesse leituras, eu nunca tinha lido nada acadêmico, nunca tinha lido nada, nada mesmo que fosse acadêmico, mas era alguém que já tinha uns certos interesses. Inclusive, até achava, né? Eu vou bem, talvez eu vá estudar história antiga. Eu gostava disso antes, mas cheguei lá, nem perto, não cheguei nem perto disso. Pude ter, tive antiguidade e antiguidade tardia, mas não cheguei nem perto de pesquisar algo, de me interessar em pesquisar algo sobre isso. Desde o começo foi Brasil, é a Amazônia. É a Amazônia que eu vou conhecer, a Amazônia que eu vivo e que eu vou estudar. Bom, isso nos leva a uma pergunta, que é uma pergunta bastante interessante. Você falou desse interesse, né, do que te aproximou da história, mas eu gostaria de perguntar o seguinte: o que motivou você a investigar justamente a trajetória missionária de Clinton Benjamin Thomas? Houve algum episódio pessoal ou acadêmico que despertou esse interesse em você? Bem, na verdade, quando ainda no meu primeiro ano na UEA em Parintins, eu iniciei, né, como na iniciação científica com o meu orientador, que até hoje é o Dr. Júlio Cláudio. Só que aí eu passei de 2016 a 2019 como no PAIC, mas com um tema que não tinha nem um pouco a ver com o meu tema atual. Então, eu trabalhava com ele, né, dentro do projeto dele, a respeito de atrizes negras do teatro experimental do negro. Então, não tinha nada, nenhuma proximidade com esse tema. E aconteceu um dia, em 2017, agosto de 2017, em que uma colega minha de orientação, que é de Urucará, chegou para ele com essa história, que ela também não conhecia, e aí disse: olha, lá em Urucará tinha um pastor que teve lá muitos anos atrás e que ele fazia isso e aquilo. E aí Júlio Cláudio simplesmente virou para mim e disse que eu ia fazer, que eu ia lá pesquisar. E assim foi que, na mesma semana em que eu conhecia essa história sobre ele, eu já fui mandado para Urucará para fazer a primeira entrevista. Por que eu, né? Porque, primeiramente, naquela época eu era evangélico, então eu cresci e vivi dentro da igreja evangélica, de igrejas evangélicas, melhor dizendo, e, de certa forma, eu também sou fruto, né, enquanto pessoa, de missões, porque muitos anos antes, meus
meus avós, meus parentes maternos se converteram lá no Acre, né, nasci em Madureira, no Acre, se converteram à igreja evangélica por causa de missionários britânicos. E aí esses missionários britânicos investiram em outras missões na região do Purus, que é onde fica Canutama. E aí, com isso, um irmão, quer dizer, um cunhado da minha mãe, que era missionário, portanto, brasileiro, saiu do Acre para Canutama, e aí foi lá onde meu pai conheceu eles, a família do meu pai também se converteu, e aí quando esse meu tio, pastor, deixou Canutama, meu pai foi junto. E aí ele conheceu minha mãe, Sena Madureira, e eu nasci lá. Então, indiretamente, eu só nasci porque houve missões estrangeiras na região do Purus. E quando também, além de ser, né, ter essa herança, digamos assim, ter feito parte de igrejas até 2018, e ainda tinha um próprio interesse. Por mais que naquela época eu não tivesse interessado em pesquisar isso, mas eu tinha um relativo conhecimento sobre esse tema, porque eu passei muitos anos assim lendo e pesquisando, não academicamente, mas sobre esses temas. Então eu conhecia muito já. Eu já conhecia até mesmo a Igreja de Cristo que eu pesquiso, já conhecia ela assim por cima, conhecia mais ou menos quando tinha nascido no Brasil, mais ou menos quando tinha que ela um pouco da sua origem americana, conhecia um ou outro líder brasileiro, então não era assim tão estranho para mim. Claro que eu não tinha nenhum arcabouço teórico, metodológico pronto para isso, né, na minha cabeça mesmo, para essa pesquisa, mas eu já conhecia bastante coisa. Então, quando essa minha colega e o professor Júlio, né, nós três nos reunimos para preparar esse início de pesquisa, aí ele me disse: tu pensa algumas coisas para fazer essa entrevista, que já tínhamos marcado a entrevista com a pessoa. E aí eu trouxe para ele várias questões, né, que podiam ser feitas. Aí ele ficou admirado. Como é que tu fez isso? Alguém te ajudou? Não. Então, como é que tu pensou nessas ideias? Porque para mim faz sentido. Então, porque eram questões que na minha mente, que ainda era evangélica, fazia sentido a ser perguntadas, serem questionadas, porque eram ideias que eu sabia que existiam, ideias que podiam ser discutidas. É claro que eu não estava lá ainda grandes coisas, precisava melhorar, tinha questões realmente problemas a serem feitos, mas algumas questões já estavam ali na minha cabeça que eu sabia, mais ou menos, que era a vida missionária, o que era a vida da religiosa, como mais ou menos era essa entrada, essa permanência evangélica no Brasil, os problemas que sempre houveram entre o catolicismo dominante e os evangélicos. Então, foi isso que foi me aproximado. E aí, nos 2 anos seguintes, ainda na graduação, eu fui cada vez mais direcionado para isso. Né? Aí, deixar mais de lado a outra pesquisa do PAIC sobre a Léa Garcia, que é o sujeito que o professor Júlio trabalhava, para me dedicar mais a Clinton Thomas Araucará. Então, construindo a pesquisa, o material, juntando as fontes, outras entrevistas, outras viagens a Araucará, e aí poder fazer o TCC e preparar o projeto. Então, quando defendi o TCC, já tinha o projeto aprovado no PPGH, eu acho que até já estava quase aprovado no mestrado, sem ter defendido o TCC. Então, já estava quase, não tinha mais para onde escapar, tinha que ser nisso, então é nisso que eu estou pesquisando e trabalhando todo esse tempo. Bom, a trajetória de missionários, tal como o do Clinton Benjamin Thomas, mostra uma forte presença estrangeira na evangelização da Amazônia. Como interpretar essa inserção em termos de influência cultural e política na região? Bem, dentro da minha dissertação, né, eu comecei construindo esse lugar. Então, primeiro, né, a presença protestante no Brasil, como missionários, existe desde o Império. Ainda que as missões em si tenham um pouco demorado a sair do eixo estritamente étnico para entrar, né, na evangelização dos próprios brasileiros. Mas ainda assim sempre houveram e há essa presença estrangeira.
De que forma? As igrejas, no caso do Brasil, principalmente as igrejas americanas, não é que não houveram aqui igrejas missionários da Europa. Houve, tanto como houve no caso no Purus, onde eu nasci. Mas especialmente as igrejas americanas, desde o século XIX, então começam a investir primeiramente nos missionários para os grupos étnicos, como é o caso dos confederados, os batistas que vêm para cá, primeiramente são para servir aos confederados, em Santarém, por exemplo, aqui na proximidade, e depois começa a investir também na evangelização brasileira. Então, essa evangelização na região norte, especialmente, né, em Belém e Manaus, porque, claro, as capitais, é o ciclo da borracha que está atraindo pessoas. Então, a presença norte-americana e missionária é desde o século XIX. É desde antes de acabar o Império, ainda que com o fim do Império e depois com o começo da República, vá aumentar ainda mais essa evangelização, claro, com a liberdade de culto, mas já existia antes. Então, é uma presença que já é relativamente antiga, mas pouco pesquisada em relação à região, especialmente às nossas duas cidades principais. E aí, essa presença, que já é longínqua, então, não escapa a, digamos, né, a clara interferir na sociedade. Então, nós temos, por exemplo, o Brasil é o país mais pentecostal do mundo, porque, primeiramente, os pentecostais nascem aqui em Belém. Né? Então, já é uma expansão que começa pelo norte. Não é uma expansão que começa por São Paulo ou pelo Rio, não. Começa pela borracha. Começa ali daquele povo que está saindo que está vivendo a crise da borracha e começa a se espalhar, a voltar para os seus estados, algumas situações, e a enviar missionários. Então, a presença evangélica massiva no Brasil, né, o crescimento evangélico no Brasil massivo, deve-se, primeiramente, a essa atuação que começa em Belém e Manaus. Então, nisso eu preciso entender essa entrada para poder compreender toda essa profundidade da presença evangélica no Brasil moderno, que não tem para onde nós negarmos, né? É crescente e vai continuar crescendo, na verdade, não tem como, ela não vai diminuir tão cedo e acho que tem provável algum dia diminua. Aí eu percebo, por exemplo, essa presença americana em diversos sentidos. Não só lá no século XIX, quando começou a enviar os primeiros missionários, mas é uma presença que permanece de diversas formas. Claro, também o meu sujeito é um americano que é enviado para cá nos anos 50. Então, dá para ver que essa presença, esse envio missionário continua, mesmo 70 anos depois de ter iniciado as primeiras missões aqui. E, ao fim e ao cabo, todo o Brasil continua, toda a religião brasileira continua sendo influenciada pelos americanos. Por mais que hoje em dia, quase nós não tenhamos, poucos missionários americanos na região, por aqui, não que não existe, existem vários ainda, mas em comparação é muito menor que os números brasileiros. Mas essa presença e essa influência sobre o protestantismo, o evangelicalismo brasileiro é muito forte. Então, inclusive, é um dos argumentos. Não dá para entender o evangelicalismo brasileiro sem entender a influência americana sobre isso. É uma influência que é antiga, é uma influência que se consolida, é uma influência que é afirmada, por exemplo, durante o período da ditadura e que continua vigente. Então, se hoje tem os profetas e apóstolos dos Estados Unidos estão apoiando o Trump com suas profecias e seus cultos, a mesma coisa isso acontece no Brasil. Cada um com suas particularidades, mas também não podemos negar as inúmeras semelhanças entre um. E as relações, então, todo o tempo tem os profetas americanos, apóstolos americanos que vêm ao Brasil e quando chegam aqui eles vão procurar o Bolsonaro. Então, é uma ligação permanente de poder, uma relação de poder que é contínua, consolidada
e que não tem como apagar. Assim, como alguém que conhece os evangélicos por viver muito antes de ser pesquisador, é uma influência que não se apaga, não se quebra. Mesmo poucas igrejas, quando tentam, né, assim, superar o domínio das ideias, das influências americanas, mas isso é muito difícil. É um rompimento que dificilmente acontece. São poucas igrejas que fazem esse rompimento dessa influência do ethos americano, do, do modo de vida americano, do way of life americano, então é muito difícil que não existe, que não permaneça e que não continue sendo gestado, sendo criando novos meios por toda essa região. A Amazônia é evangélica, não que eu não, quer dizer que não tem outras religiões? Claro que tem, mas a religião, eu sou a pessoa que de vez em quando está viajando de barco. Então eu vou pelos rios. Acabei de fazer uma viagem para Santarém agora, mês passado. Então a gente vai viajando e vê qualquer lugarzinho, qualquer comunidade tem ali uma igreja evangélica. A vida religiosa evangélica é ribeirinha também. Não é só Manaus que é evangélico, é toda a região norte. Tá lá nos dados do IBGE, já estava em 2010 e agora é confirmado em 2022 que o norte é evangélico. Então, e aí, por fim, né, tem até a minha própria justificativa. Né, nós estudamos a Amazônia também dentro do aspecto evangélico. E mais ainda para o meu lado, eu argumentei que antes, que dentro da dissertação, que nós até que temos alguma pesquisa sobre esse início, né, sobre os primeiros grupos em Belém, principalmente, ou ainda em Manaus. Mas tem todo um meio que existe antes de chegar a esses milhões de hoje, tem todo nesse meio tem tanta gente que atuou vamos tomar o exemplo em Amazonas e Pará, tantos grupos atuaram que o caso específico de Clinton Thomas, nenhum pesquisador, nenhum acadêmico, nenhum cientista tinha feito uma pesquisa sobre isso até eu iniciar. Então, há muito mais. E eu sei, por experiência própria, que quase todos os interiores do Amazonas tem ou teve um estrangeiro lá que apareceu para pregar, para iniciar uma igreja. Foi assim em Canutama, onde eu vivi, que tinha missionários escoceses, se eu não me engano, se eu não me enche a minha memória. É assim em todos os lugares. Então, tem todo canto tem americano por aí, ou algum outro grupo, pregando, e isso é o início dessa expansão evangélica. Bom, é muito interessante porque existe memórias locais que incluem esses missionários, né? Mas nessas memórias locais, as atuações dos missionários, elas transcendem necessariamente o que seria religioso. Ela alcança áreas como saúde, educação e muitas outras. Como podemos entender, então, o papel do missionário como agente social e político no interior amazônico? Eu argumento, inclusive, que é esse papel que transcende o religioso, é o que realmente justifica a sua presença, né? Que consolida a presença evangélica. Por quê? A presença protestante, evangélica, qualquer um dos adjetivos que se use, ou dos conceitos que se use, né? Dos não católicos, estão aí há bastante tempo. E todo esse tempo, as ações sociais sempre foram imprescindíveis para o crescimento. Inclusive, voltando a exemplos americanos, era muito comum, ou quase todos, os missionários estrangeiros que chegavam ao Brasil no século XIX e século XX tinham pelo menos um conhecimento básico de medicina, de enfermagem. Então era muito comum eles fazerem cursos de primeiros socorros ou coisas, ou ainda além disso. Por quê? Porque normalmente eu chegar a uma região que não tinha nada, que não tinha um médico, que não tinha um hospital. Então, se chegar em algum lugar um estrangeiro, e por mais que, primeiro, se odeie estrangeiros ou se odeie protestantes, mas não pode se odiar o médico da localidade.
Não tem como expulsar aquela pessoa que dá remédios, num lugar onde não tem nenhum remédio. Então, dentro desse momento do século XX, no meu caso específico, né, a partir dos anos 60, mas não é só eles, não foi só os Thomas em Urucará. Então, em toda a Amazônia, no caso, novamente, para o recorte, o Baixo Amazonas, aqui da região do Amazonas, chamado Baixo Amazonas, há essa presença evangélica, que é também uma presença médica, ainda que talvez não tenha médicos de formação, mas é médica no sentido de trazer algum atendimento, algum remédio que não tinha, fazer um curativo, dar algum tipo de ensinamento sobre como tratar a água, algum outro sanitário, algum conhecimento sanitário. Então, isso é imprescindível para essa presença. E aí, novamente, tomando esse exemplo aqui da proximidade. Aqui na região do Baixo Amazonas, eu tenho 3 exemplos muito fortes. Em todo caso, dos 3 casos, exemplos que envolvem os americanos. O primeiro, né, claro, o meu mesmo, especificamente, Clinton Thomas, é alguém que não é enfermeiro, não é médico, mas que teve um aprendizado lá nos Estados Unidos ainda, tanto com a mãe dele, que era enfermeira, como no próprio seminário dele, fez um cursinho, alguma coisa assim, e também comprava livros para ir estudando. Então, o que acontecia? Ele chegou em Urucará, e aí, nos primeiros dias que ele chegou a Urucará, teve um caso de uma pessoa com hanseníase. E que essa pessoa com hanseníase teve um problema e todo mundo achava que ela ia morrer. E aí a família abandonou, literalmente abandonou a pessoa para a própria sorte para esperar a morte. E aí ele decidiu, não. Ele foi ajudar essa pessoa, ele foi lá pegar ela, foi tratar ela, administrou remédios, limpou, lavou, ajudou. E, segundo os relatos, as memórias, ao fazer isso, todo mundo se assustou. Como é que alguém vai chegar lá, né, e tratar, claramente, como a gente sabe, o leproso, chamar tratar essa pessoa que tinha lepra. E aí, ao tratar essa pessoa que tinha lepra, né, lembrando sempre que a lepra sempre teve esse estigma religioso. Então, é um religioso que chega para tratar alguém que tinha lepra. Essa pessoa é tratada e se cura. E aí, segundo os relatos das pessoas que eu entrevistei, as pessoas viram isso e, olha, ele é alguém que vai ter essa mudança para a gente. Ele é alguém que vai fazer algo diferente pela gente. E aí, ao longo desses quase 30 anos que Clinton Thomas, em Urucará, distribui remédios que ele traz, aplica medicamentos, aplica injeção, trata ferimentos, trata ferrada de arraia, trata mordida de bicho, trata qualquer tipo de situação que ele consiga ali, né? Porque afinal de contas também ele não é um médico e também o que fosse tentasse ser, ele não ia ter material para isso. Mas então ele fazia o que ele dá para fazer. E ao fazer isso, dizem, né, os meus entrevistados, ninguém ia ser contra ele, ninguém ia tentar mandar ele embora, por mais que outras religiões do Amazonas tenham sido expulsos os evangélicos protestantes ao tentar fundar a nova igreja, foram expulsos, mas ali não tinha como expulsar ele, podiam odiar como fosse, mas tinha que aguentar que ele fosse um estrangeiro e não católico, mas ele era indispensável. Era indispensável pela medicina, era indispensável ao ser o único que sabia e tinha material para cuidar de motores, por exemplo, ou para consertar armas. Então, essa atuação, digamos que posso chamar de social, é a que permite que essa igreja, a Igreja de Cristo, se consolide, se firme, permaneça na cidade. E aí, outros 2 exemplos são os batistas aqui em Parintins, por exemplo. O pastor da Igreja Batista de Parintins não era americano, mas ele estudou nos Estados Unidos. E desde quando ele chegou lá, ele fazia a mesma situação, distribuía remédios, cuidava, tratava pessoas. E o trabalho em Parintins se desenvolveu a tal ponto que hoje eles ainda têm parcerias com americanos que aparecem de vez em quando, né, para fazer missões médicas. E aí eles então vão em barcos pelos interior, tratando, cuidando, levando atendimento odontológico, oftalmológico, etc. Então, essa presença também é
inseparável da comunidade. Por mais que as comunidades onde eles cheguem hoje não sejam comunidades com presença significativa evangélica ou batista, mas não vai ninguém expulsar dali esses evangélicos. Outro caso são os adventistas. A região norte, o Amazonas especialmente, é o estado mais adventista do mundo. Por quê? Porque aqui, nos anos 40, 50, 60, tinha os missionários americanos que vinham com lanchas. As lanchas luzeiros atravessavam o Pará e o Amazonas, levando médicos, levando medicamentos. E aí não tem como essa presença não se consolidar. E aí, com esse trabalho médico, também se cria, né, e se fortalece o trabalho missionário, porque também, obviamente, eles não vão ali só para levar um remédio, eles vão também pregar, ou tentar promover evangelização. Então, sempre vai ter algum, como diz no jargão evangélico, vai ter algum fruto disso. Vai ter algum fruto desse trabalho. Vai ter algum resultado para o futuro. Esse futuro é a permissão para um culto, por exemplo, ser realizado na comunidade, é a permissão para que membros da comunidade se convertam, é a permissão para, quem sabe, um dia iniciar um salão, um lugar de culto. Então, isso tem sempre o resultado à frente, esperado. Por mais que diga, não, nós não queremos nada, nós só queremos fazer o bem porque é o que Jesus nos manda. Mas obviamente, tem um propósito ao longo disso. Tem uma pesquisadora francesa, Veronique Boyer, ela tem um texto exatamente sobre isso, chamado Os Barcos Missionários, que são esses barcos que desde há muitas décadas e continuam hoje nesse caminho. Então, o Amazonas está aí, o rio Amazonas está aí para navegar, para levar a salvação. Leva o remédio para a população que não, às vezes não tem ninguém para cuidar, e com isso leva à salvação. Né? Um dos meus um texto que eu publiquei, vou publicar, é exatamente esse título, né? A luz do Evangelho vem pelas águas. Ou a salvação vem pelas águas, que a salvação vem pelas águas, primeiramente, né? Por essa pregação que os missionários vêm todos pelos rios, mas pelos rios também vão levar saúde, vão levar algo para a população que não tem. Então, se hoje, 2025, esse mecanismo, essa operação ainda é vital para muitas comunidades, é por isso que os batistas fazem, adventistas fazem, a Jocum faz, a do Socorro faz, com ribeirinhos, com indígenas, com qualquer comunidade. Imagina isso 40 anos atrás, 50 anos atrás, quando não tinha realmente ninguém. Então, nisso tudo, a presença da igreja vai se firmar. Ela vai claramente ocupar um espaço que o governo, que o Estado deixou vazio, que o Estado deixou ali sem ninguém. Por mais que tivesse um posto ou alguma coisa, mas talvez não tivesse o profissional, talvez não tinha o medicamento, talvez não tinha material, mas aí, por acaso, o pastor tem um remédio para tratar essa criança que está à beira da morte. O pastor tem um remédio para tentar salvar essa pessoa que foi ferrada de arraia, como no caso do Clinton. Alguém diz para mim que ele salvou muita gente da morte, porque o que ele fazia podia não ser muita coisa nos nossos olhos, mas para aquela comunidade, para aquela cidade e para aquele mundo dos anos 60, 70, era tudo. Tudo. E aí, então, inclusive, uma das bases então, da minha pesquisa, da tese, é perceber como essa atuação médica é o que leva então, a essa consolidação da presença, né? E é mesmo no crescimento digamos, da autoridade do próprio Clinton dentro da cidade, né? Então ele é um sujeito político, como eu afirmo, não por ser um político de formação ou por eleição, mas ele é um líder político da cidade porque todo mundo vai atrás dele, como diz um dos meus entrevistados. Todo mundo precisava dele. Bom, perfeito. Ligando a isso, na verdade, existe um contraste entre a narrativa oficial da Igreja de Cristo no Brasil e as histórias orais de Urucará. Bom, elas revelam algumas tensões na construção dessa memória religiosa. Como a história oral pode ajudar a desafiar ou
complementar as versões oficiais? Bem, né, primeiramente, a história oral é a minha metodologia principal, né, que onde realmente serviu para buscar, né, entrevistar, criar as minhas fontes. Sendo que estou iniciando a pesquisa sobre alguém que ninguém conhecia, ainda não tinha fonte para trabalhar. Então, desde o primeiro dia foi a ideia, eu preciso de encontrar essas pessoas que viveram, que testemunharam, que se relacionaram com Clinton Thomas, e aí então construir essas fontes, esses problemas, essa pesquisa. E aí dentro disso, na verdade, não é que ele não fosse, não existisse, digamos assim, dentro das fontes da igreja, né? Que na dissertação eu também tento ver algumas fontes da Igreja de Cristo no Brasil, nos sites que estavam disponíveis à época. E aí lá, há destaque, continua havendo destaque, né, nas redes sociais e outros lugares, há destaque para alguns personagens, alguns sujeitos da história da Igreja de Cristo do Brasil. Mas esses sujeitos, esses pastores que têm destaque, são pastores que atuaram no Centro-Oeste, porque até hoje as maiores igrejas da Igreja de Cristo estão no Centro-Oeste, em Brasília, em Goiânia, em Palmas, naquelas regiões. E aí, então, quando havia dentro desses sites históricos ou relatos sobre a história, sobre a Igreja de Cristo no Brasil, quando falava da região norte, era só algumas linhas. E mais ainda, nos poucos casos em que aparecia Clinton Thomas, era realmente só uma linha. Então, por exemplo, aí lá em Urucará, Clinton e Felícia Thomas iniciaram a igreja nos anos 60. Pronto. Só isso. E aí depois, o que aconteceu com eles? O que aconteceu com a igreja? Não tem nenhum detalhe, nenhuma lembranças sobre eles dentro dessas memórias, né, que eu chamo são as memórias institucionais, as memórias religiosas da igreja. E aí, a Igreja de Cristo, portanto, dentro dessa perspectiva de que ela fala sobre si, né, tem os seus sites, tem os seus pastores falando da sua história, eles privilegiam os pastores do Centro-Oeste. Então, são eles que são os exemplos, porque eles iniciaram a Igreja de Cristo em Brasília, por exemplo, que foi iniciado no mesmo dia em que JK fundou Brasília. Então, quem é importante? Alguém que estava no meio do rio Amazonas com 10 pessoas e não tinha nem luz elétrica, ou quem estava lá com JK no mesmo dia em Brasília, no dia que foi fundada. Então, há claramente eu percebi dentro dessa construção da história da Igreja de Cristo do Brasil, esse privilégio aos que trabalharam e trabalham no Centro-Oeste, porque lá estão as principais igrejas, lá eles estão próximos ao poder, como continuam estando hoje, como nos últimos anos o presidente do Conselho de Igrejas de Cristo estava sempre naqueles eventos com o Bolsonaro, por exemplo, que se reunia um bocado de pastores, ele sempre estava lá no meio. Então, aí eu percebi o quê? Com o tempo, no doutorado, comecei o doutorado, que há memórias, né, há histórias dentro da Igreja de Cristo e há histórias onde não há lugar para Clinton Thomas. E isso principalmente eu encontro a partir da entrevista com o filho mais velho do Clinton, que é o Timóteo, que também é missionário. E mais ainda, ele é doutor por um seminário teológico. Então, ele é alguém que se apresenta como capaz de lembrar e de falar sobre a história da Igreja de Cristo. E aí, nesse falar sobre a história da Igreja de Cristo, ele toma para si esse direito. Olha, eu é quem sei mais, porque eu vivi tudo isso e eu tenho formação para falar sobre isso. E aí, por que eu não quero me ouvir? Porque eu percebi no contato com ele que os outros, porque a Igreja de Cristo tem historiadores, claro que não com esse título, não é pessoas com essa formação, mas a Igreja de Cristo tem seus historiadores institucionais, seus historiadores próprios, que falam da sua história, que lembram da sua história. E nesse lembrar da história deles, Clinton Thomas não é lembrado e Timóteo Thomas não é ouvido. Por quê? Porque eles estão no meio do mato, eles estão esquecidos. É uma igreja que, aos olhos dos outros, que faliu, não teve sucesso. Então, não há espaço para eles, porque estavam escondidos, ou seja, estavam longe dos outros grupos que hoje ainda continuam dando, né, as cartas dentro do movimento de restauração, dentro da Igreja de Cristo.
Então, estão afastados dos outros, numa igreja afastada, uma igreja que não cresceu, né, porque ela hoje, não que não exista, claro, existe, mas é uma igreja pequena, com poucas pessoas, então, como é que eu vou me importar com a igreja com algumas poucas pessoas, tendo igrejas com 3.000 pessoas, igrejas com 4.000 pessoas em Brasília, em Palmas? Qual que importa mais? E aí, e mais uma questão, o próprio Timóteo mostra. Ele foi excluído desse discurso da igreja, não há espaço para ele, porque, além de tudo, ele gosta de realmente apontar os erros. Então, para ele, a Igreja de Cristo no Brasil se afastou do que devia ser. Não está mais seguindo os fundadores lá no século XIX, lá em 1832. Não é mais que nem eles. Tanto é que a Igreja de Cristo no Brasil, por exemplo, quase todas as igrejas, quase a maioria, sua maioria, são igrejas pentecostais, igrejas com apóstolos, com ênfase no dízimo, com mulheres como liderança. E não é isso que ele aprendeu com os americanos, com a teologia americana, com a forma de ser da Igreja de Cristo americana. Então, para ele, tudo está errado, porque eles se afastaram da verdade, né? Então, aquela busca pela verdade, ele é quem tá aliançado à verdade, firmado com a verdade, e o grupo que domina, o grupo que cresceu, o grupo que tem poder político literal, no caso da ligação com o poder político, não quer nem aí para ele, não vai ouvir ele. Porque além do fato dele ficar criticando, né, por esse afastamento, ele está longe e fica dizendo que todo mundo está errado. Então, por que haveria espaço para ele? Então, há uma disputa de memórias. Só que essa memória da Igreja de Cristo em Urucará é uma memória que está desaparecendo, literalmente, porque, né, os seus membros estão falecendo, a igreja cada vez mais diminuindo, o próprio Timóteo já é uma pessoa idosa, então é a igreja cuja memória vai sumir, vai ser esquecida, como já é esquecida dentro dessa escrita da história eclesiástica da Igreja de Cristo no Brasil. Em Urucará, a presença simultânea da Igreja Católica, de uma Igreja Católica progressista e da Igreja de Cristo, ela trouxe projetos religiosos diferentes, também sociais, né? Quais foram os pontos de conflito e de diálogo entre essas duas missões? Bem, começando pela questão do diálogo, segundo as pessoas que eu entrevistei, os padres e o pastor Clinton não seriam inimigos, assim, não teriam conflitos, pelo menos não a tão à vista, porque seriam amigos pelo fato de serem estrangeiros. Então, os primeiros padres da paróquia de Santana, em Urucará, eram padres canadenses, perdão. Aí depois também irão chegar os mexicanos e os brasileiros para ajudar na paróquia. Então, com esses canadenses, eles seriam amigos, teriam alguma proximidade. Ainda que, né, nessa amizade que as narrações trazem, as memórias trazem, eu posso perceber que essa é uma amizade que depende muito dos momentos. Por quê? Timóteo também é claro em me dizer que os padres são pelo comunismo e eles são pelo capitalismo. Por quê? Porque os padres seriam a favor da ajuda, né, da intervenção do Estado. Eles chamam de Estado papai. Do Estado papai, da intervenção em favor dessa população. Claro que os dois reconhecem que a população é sofredora, é excluída. Mas na ideia dele, o caminho que os padres levam é o caminho do comunismo. Aí por que esse caminho do comunismo? A igreja de Urucará faz parte da Prelazídia de Taquatiara, que né, governa essa região. E a Prelazídia de Taquatiara, naquele momento, dos anos 60 e 70, era governada pelo bispo Jorge Maxwell, que, por acaso, era uma das principais lideranças progressistas da Igreja Católica. Ele presidiu a CPT, ele presidiu o CIMI, aliás, ele ajudou a fundar tanto o CIMI quanto a CPT. Ele trouxe depois Egídio Schwad para a prelazia. Então, a prelazia de Itacoatiara é uma
parte da Igreja Católica que é progressista, a partir mesmo do seu bispo. Não é apenas os estrangeiros, os missionários canadenses que são progressistas. O próprio bispo é. Ele é investigado pela ditadura. Então, há um conflito bem, para mim, bem claro, ainda que oculto nas narrativas, desse dois modos de viver a missão. Eles relativamente têm uma amizade, têm um contato. O próprio Clinton trabalhava para os padres quando fosse necessário, consertando motores, por exemplo, mas é uma missão bem diferente. Por exemplo, eu nunca tive nenhum relato, ninguém nunca me falou nada a respeito das ideias do pastor Clinton a respeito dos indígenas. Nunca ninguém me disse nada. Mas eu posso, né, tentar afirmar que com certeza a ideia dele era a ideia de integração, né, de conversão e integração. Não envolvia aculturação e preservação como era a ideia da prelazia. Eu posso quase certamente afirmar isso. Então, modos diferentes, com certeza, de expressar essa relação, e até mesmo por isso que eu fico surpreso quando eu descubro que o Clinton é investigado pela ditadura. Bom, você traz essa questão da ditadura, então eu quero te fazer uma pergunta em relação a isso. Existem documentos, como documentos do Serviço Nacional de Informações, né, o CNI, que mostram que os missionários estavam sob vigilância da ditadura. O que isso nos revela sobre a relação entre religião e ditadura no Brasil e na Amazônia? Bem, é claro que, primeiramente, teria que perceber dois modos, né, dessa relação, tanto com os estrangeiros quanto com os próprios brasileiros. Então, de modo geral, no que eu encontrei no SNI, nos arquivos do SNI, todos os grupos estrangeiros, de missões estrangeiras, precisavam pedir várias permissões, autorizações ao governo, como, por exemplo, para a entrada de missionários, ou para algo que envolvesse então, esses estrangeiros, já que havia uma real preocupação com essa presença estrangeira na Amazônia, por mais que fosse de missões, mas havia preocupação com eles. O que estão fazendo realmente? É realmente só para pregar? E se para pregar, pregar o quê? Então havia preocupação clara sobre isso. E aí, de modo geral, nós sabemos que há uma infinidade de pesquisas sobre isso, que as igrejas cristãs do Brasil tinham relações com a ditadura. A maior parte relações de apoio, né, de ligação direta, né, de apoio direto, inclusive algumas delas até mesmo com pessoas dentro dos órgãos do governo, como, por exemplo, presbiterianos, tinha alguns dentro do governo, em alguns lugares. Depois, o próprio Geisel é o primeiro presidente protestante do Brasil, sendo luterano. Então, nós temos uma relação das igrejas com a ditadura. Institucionalmente, as igrejas estão ao lado, né? Apoiam a ditadura quase todas as formas possíveis. Em vários casos, até mesmo denunciando pessoas, denunciando membros, ou como torturadores, que havia pastores também torturadores. Então, todo tipo de relação havia. E havia também alguns grupos, não igreja, mas alguns grupos que começaram a se opor de diversas formas. Claro, começando com alguns bispos, depois a própria CNBB, também grupos dentro das igrejas protestantes e evangélicas, de oposição, ou uma pessoa ou outra, que era opositor à ditadura e que, por esse motivo, chegou a ser torturado, chegou a ser exilado. Ou, por exemplo, líderes protestantes opositores, muitos foram exilados e aí foram para Genebra trabalhar junto com o Conselho Mundial de Igrejas. Por exemplo, o projeto Brasil Nunca Mais só pôde ser publicado porque eles conseguiram levar esse material para lá. Então, há uma relação entre as igrejas e a ditadura, maior parte de apoio, mas sem esquecer que houve muita resistência também. Também houve muito evangélico apanhando também,
torturados na ditadura, não foi todos que foram apoiadores. E aí eu penso principalmente nisso em relação aí vou pensar no Amazonas. Quer dizer, eu não conheço, eu posso estar enganado, mas eu não conheço pesquisas diretamente sobre essa relação entre as igrejas amazonenses e a ditadura. Até porque, né, esse campo da ditadura no Amazonas é um campo de pesquisa, né, relativamente recente, pequeno, principalmente com questões mais, digamos, políticas. Então, não há tantas entradas dentro de pesquisas em relação às igrejas na Amazônia, no Amazonas. Há, claro, esporadicamente, relativa a Egídio Chouade, por exemplo, que era, como eu falei há pouco, aqui na Pedra de Itacoatiara. Mas isso já no final da ditadura, praticamente, né? Final dos anos 70, começo dos 80. Mas aí há todo um espaço ainda de pesquisa para entender e as outras igrejas, como se estavam se relacionando com a ditadura, de que forma esses apoios eram manifestados. Há todo um campo ainda a ser colhido também, usando mais um jargão evangélico. Tem que ser pensado em tudo isso, ainda a ser pesquisado. Quando eu penso no meu sujeito em questão, eu vejo que, obviamente, ele não era alguém contrário à ditadura. E mesmo que ele tivesse algum pensamento contrário, ele não ia expressar isso. Mas eu percebo que, e é essa, né, a tese, né, a construção da minha tese, nessa relação dele com a ditadura, por quê? Porque já que a ditadura investigava qualquer pessoa, líder estrangeiro, religioso estrangeiro, qualquer pessoa que pudesse ser uma ameaça à segurança nacional era investigada. E aí eu me pergunto, por que é que este sujeito foi também investigado pela SNI? E aí, ao analisar as minhas fontes, trabalhar, investigar, né, eu posso responder que são questões locais que levaram esse problema adiante. Então, como o prefeito de Urucará era alguém com relativa influência e continuou sendo com relativa influência na política amazonense, então ele com sua construção de relação, ele conseguiu fazer com que esse seu desafeto, seu inimigo público, que era o Clinton Thomas, fosse investigado pela SNI. Ainda que a SNI tenha dito, olha, isso é só um problema local, é só briga deles dois, não tem nada, não é um grande ameaça à segurança nacional. Mas é uma relação que ajuda a perceber, né, como há um dinamismo enorme dentro das relações da ditadura com as religiões e com os sujeitos que, né, a oposição ou apoio a ela. Certo, sempre, quando nós vamos caminhando para o fim de nossas conversas, né, eu costumo perguntar o que há para além, né, o que o pesquisador César após essa pesquisa. Mas como você está no doutorado, então fale um pouquinho para a gente sobre o pesquisador César após essa primeira pesquisa de maior fôlego, como que você linka isso no doutorado, o que você tem feito. Fique à vontade para você poder falar. Então, como eu já falei algumas questões relativas à pesquisa, né? Então, estou trabalhando a tese, primeiramente, pensando essa relação política entre Clinton Thomas e Pedro Falabella, que é o prefeito da cidade na época, como isso vai se construir dentro da ditadura, levando, portanto, a essa investigação do SNI. E aí, dentro disso, tem a atuação dele como médico, a atuação dele como mecânico, a atuação dele como armeiro, as relações que Clinton Thomas constrói com muitos sujeitos que ajudam a permanecer no seu lugar, não apenas atendendo pessoas, mas também, por exemplo, atendendo soldados, atendendo sargentos, atendendo pessoas com autoridade, então vão fortalecer a posição dele, tal forma que a única solução para o Pedro é denunciar aos governadores que o pastor é inimigo dele, portanto, ele queria que investigasse, que alguém fosse fazer alguma coisa porque não aguentava mais o pastor. Então, essa é basicamente o que eu estou construindo para terminar a tese, né? Essas relações dentro da cidade, tanto que o título vai ser, né, americano
pastor e agitador, que é são adjetivos que o prefeito Falabella dá ao pastor quando o denuncia em uma das cartas aos governadores. Ele é um americano, pastor e agitador. Então, tudo isso preciso terminar, vou defender, só depende de mim, lá em março do ano que vem. E aí depois, se Deus quiser, Júlio Cláudio deixar, eu quero me passar, assim que possível, não sei quando vai ser possível, mas assim que possível me afastar desse sujeito e ir para outros caminhos. Eu realmente espero outras áreas, ainda que nesse tema, né? Eu, claro, eu quero continuar dentro do protestantismo, do catolicismo, da Amazônia, mas como eu já estou falando, se eu estou dizendo há tantos anos que há muito ainda a ser procurado, a ser pesquisado, eu também tenho que fazer isso, não ficar a vida toda só escrevendo sobre ele. Ainda que ainda vai ter algumas coisas que vão sobrar, né? Claro que eu não vou trabalhar tudo que eu tinha juntado de fonte, eu não vou trabalhar na tese, então algumas coisas vão ficar para depois, e depois eu espero dar mais ênfase a outras questões, especialmente relativas à ditadura e essa relação com as igrejas na região. Bom, eu sempre digo que nossa formação enquanto professor, pesquisador e pessoa, ela é contínua, né? E você afirmou isso lá no início. Como que o PPGH contribuiu ou tem contribuído com a sua formação enquanto professor, mas também enquanto pessoa? Como professor, eu me tornei, né, ingressei na SEDUC como professor faz apenas um ano. Esse mês fez um ano realmente que eu estou contratado na SEDUC. Então, desde que eu graduei em 2020, né, e continuei logo com mestrado e doutorado, então foi 4 anos aí longe de sala de aula apenas como um pesquisador. E aí nós que vivemos essa vida adulta é extremamente, né, é extenuante, é complicado, é difícil. E aí eu digo, particularmente no meu caso, e talvez a partir de um lugar assim, talvez não muito positivo, né? Eu acho que há muita dificuldade para nós sermos pesquisadores e educadores e professores. Ou talvez assim, no sentido de, às vezes, da frustração em encontrar tantos problemas que a vida acadêmica ou a vida do pesquisador não preparou para isso, ou não tem mesmo capacidades para isso. E porque eu preciso enfrentar os problemas da sala de aula, dos alunos em si, das dificuldades da própria escola. Sempre nós vamos encontrar escolas com inúmeros problemas, a própria dificuldade do ingresso no mundo de trabalho, porque o que não falta é pesquisador, né, que é mestre ou doutor, que queria trabalhar, mas não houve vagas. No meu caso, eu trabalho, mas não sou concursado, eu sou apenas uma pessoa que entrou no seletivo, porque o Estado não tem feito concursos. Então, há uma dificuldade nessa conciliação, e eu acho que talvez muitos de nós, às vezes, não estamos preparados para esse confronto da realidade. Eu sei que muitos próprios colegas do PPGH queriam estar trabalhando, mas aí cadê? Né? Não tem a vaga, não tem o espaço. Ou quando estão trabalhando, mas tem dificuldade. Eu lembro de um colega que não conseguiu, por exemplo, a licença para cursar doutorado, então teve que continuar trabalhando todo o tempo sem nenhum tipo de licença, nenhuma bolsa. Então, há muita dificuldade. Então, todo aquele nosso papel político continua. Né? O papel político da luta pela melhoria, e também que é um papel que eu mesmo, como pesquisador, como acadêmico, mas também como professor agora de adolescentes, eu precisaria exercer. Então, por exemplo, recentemente, nos últimos dias, alguns dias eu trabalhei com eles sobre regimes totalitários, também sobre fascismo, neonazismo no Brasil. E aí eu posso falar isso enquanto pesquisador, enquanto acadêmico,
mas também dentro da realidade deles e com a esperança, né? Não é muito certo, não, mas com a esperança de que vá surtir algum efeito, de que haja algum aprendizado, haja algum propósito também na vida deles a partir da história. Que como eu amei, né, como o nosso fundador moderno, Bloch, diz sobre a atração que essa ciência nos deu, né? Nós somos historiadores, porque ela nos é atraente, que ela também seja atraente para outros, para os nossos alunos. Então, é a nossa batalha diária, é o nosso desafio como fazer isso, como tentar convencer esses alunos que só que preferiam muito estar com o TikTok aberto em vez de estar me ouvindo, como é que eu vou conseguir fazer eles entenderem ou dar um pouquinho de ouvido que a história é fascinante, é interessante. Então, como pessoa, isso foi uma chance, né, inigualável, estar na pós-graduação, estar no PPGH, ter os meus professores, ter alguns deles que são referências há décadas da história da região e também até mesmo nacional, e que nenhum de nós é o mesmo. Isso eu posso garantir que nenhum de nós é o mesmo, com certeza. Mas eu sinto falta, quer dizer, eu acho necessário destacar que é preciso também pensar um pouquinho mais que muitos desses não serão professores de universidade, não serão professores de grandes escolas famosas para usar uma sigla bonita depois do nome. Vão ser professores de SEDUC, de CEMED. Então, também ter um pouco de atenção a isso, acredito que o programa deve lembrar-se às vezes, de que essas pessoas que estão se formando vão ser professor de criança, adolescente chato, insuportável, e que a gente também precisa também lembrar isso às vezes, né? Como é que eu vou trabalhar tudo isso no futuro? Como é que eu vou ser um doutor, professor doutor dentro da SEDUC, dentro da CEMED? Perfeito. César, ao fim das conversas, costumo fazer um ping-pong. Aí eu falo ping-pong, mas fica à vontade, tá? Não precisa ser tão rápido a resposta, senão. Vou te fazer algumas perguntas. Agora, para a gente conhecer um pouquinho melhor mesmo, porque às vezes nós nos apresentamos muito enquanto pesquisa, apresentamos muito enquanto nosso trabalho. O ser humano, que é quem faz tudo isso, acaba ficando muito desconhecido. E esse é o momento para nós nos aproximarmos um pouquinho, para você se apresentar um pouco mais. Então, primeiramente, um livro. Aí fica difícil. O meu logo. Leio a minha dissertação. Para eu não ter que escolher entre tantos livros, eu indico logo o meu. Da Pensilvânia ao Amazonas. Ó, quem está assistindo aqui vai conversar comigo depois. Aprendam a fazer marketing. É isso aí. Uma música. Reconvexo, Maria Bethânia. Um filme. Aí, filme, eu vou ficar. Eu não conseguiria escolher tão facilmente. Eu não vou cair no golpe do pessoal de colocar Interestelar, porque eu não acho ele tão fascinante assim, não. Mas um filme que eu gosto muito, eu até assisti ele um dia desse. Eu esqueci o nome dele. Adianta muito falar sobre isso, então, né? Acho que é Capax o nome dele, algo assim. Capax, que é um filme antigo, já aí com Kevin Spacey, antes deles cair na vida do crime, ou ser a gente saber, que é um filme antigo que é sobre um personagem que ele afirma ser um alienígena. E eu acho aquele filme fascinante. Um dia especial em sua vida. O dia da graduação, né? Pode ser não foi a minha graduação em si, né, a formação, o dia da entrega do certificado não foi grandes coisas, porque eu tinha que formar esse colar especial, e aí não tinha quase ninguém no dia, e foi um mês antes da pandemia, então não tinha roupa especial, não tinha nada, era só eu e mais dois colegas, mas ao mesmo tempo, os dois amigos estavam me acompanhando. Ao mesmo tempo, um a conclusão de um momento que eu achei que eu nunca ia chegar, né? Que antes de eu entrar na faculdade eu estava em depressão. Então, eu achava que não ia ter mais vida, não ia ter mais. Olha, a pessoa nova para mim não tinha mais solução, não tinha mais jeito.
Mas naquele momento, olha aqui, eu estou com 29 anos e eu consegui. Eu sou graduado. Uma inspiração. Uma inspiração. Eu É difícil responder essa pergunta. Inspiração. Mas eu posso dizer que pode ser os meus próprios amigos em si, os mais próximos. Não vou dizer nenhum o nome específico, senão eles vão ficar com raiva de dizer o nome. Mas aqueles que estão mais próximos de mim, por estarem ao meu lado, realmente, por aguentarem as coisas que eu aguentei, que em alguns casos só eles sabem. Então, ao mesmo tempo, eles são inspiração no sentido de que eu preciso dar a eles motivo também de alegria. Claro, porque eu disse meus pais. Sim, meus pais, mas eu quero dizer aqueles que realmente estão mais próximos no dia a dia, nessa minha caminhada sozinho na academia. Alguém que você tenha gratidão. Professor Júlio Cláudio, meu orientador, com certeza. Um livro especial em sua formação ou em sua pesquisa. Na pesquisa, eu vou citar esse daqui, que é uma fonte, que é Cronologia Eclesiástica de Taquatiara, que é de um historiador local, né? Um escritor local. Aí não é grandes coisas, claro que não é, oh meu Deus, que marca da literatura amazonense. Não é essa a questão, mas é porque ele mostra para mim, além de servir como fonte, né, de porque coisas que ninguém, como é que eu ia saber se não tivesse alguém de perto escrevendo? E aí por mostrar que muitas das vezes essas pessoas que a gente não tem a formação da UEA ou da UFAM, mas é quem está escrevendo a história. É quem está escrevendo a história. Então, se ninguém foi escrever, mas ele está escrevendo. No mesmo caso, tem lá em Urucará. Tem pessoas escrevendo sobre a história. Se eu não tivesse eu, mas tinha eles. Tem gente escrevendo história. Um momento que você guarda com carinho sobre sua formação. Eu já falei da graduação antes, né? Perdi esse agora. Então, eu vou usar do mestrado. Pronto. O da defesa do mestrado foi também uma defesa online. E eu chorei na hora né, depois da leitura da ata em si, né, e quando foi aberto para mim, facultado para mim falar, e eu comecei a falar, agradecer e engoli um choro muito forte. Que eu sabia que se eu deixasse eu ia soluçar, porque são lembranças, e com certeza eu vou ter outro parecido quando defender essa tese, que é um ao pensar nos sofrimentos, nas perdas, nas angústias, nos desesperos que não são poucos, ninguém pode mentir para quem está ouvindo ou assistindo, dizer que é fácil, que não é. E quando a gente conclui isso, quando a gente finalmente consegue respirar aliviado, eu vou fazer como eu fiz, eu sei que eu vou fazer como eu fiz ao término do mestrado e dizer, epa, babá, laroie, exu, foi difícil, mas eu consegui. Uma inspiração ou pessoa especial no mundo acadêmico. Júlio. Ah, não, fala Júlio Cláudio, fala João Marinho, então. Outro professor da minha formação, é um amigo próximo também. Uma frase que te defina. Uma letra recente, que é uma frase recente que eu ouvi numa música e que agora está na minha cabeça direto, e eu acho que ela poderia me definir no sentido de que. Deixa eu abrir aqui porque eu esqueci. Mas ela está anotada porque realmente eu não posso esquecê-la mais. Abre aqui. Ah, e se eu fraquejar, Oxalá não esqueça, derrama poesia na minha cabeça. É uma frase de uma música que eu ouvi alguns dias atrás e que eu achei, quer dizer, algum tempo eu achei sensacional, porque pensa nas fraquezas, que é algo que eu vou ter demais,
pensa em Oxalá, que é meu pai, e pensa na poesia, que eu sempre peço para não faltar na vida. César, muito obrigado, tá? Perfeito. Eu te agradeço por esse momento de conversa que nós tivemos aqui, pelo momento de atenção que você me deu desde antes da conversa, né? Eu li seu trabalho, entrei em contato contigo, te agradeço em meu nome, em nome do programa. E para nós encerrarmos, se você quiser dizer mais alguma coisa, fique à vontade. Bem, eu agradeço ao convite, né? Agradeço ao programa, porque também faço parte deste programa, é uma honra fazer parte deste programa. Agradeço as pessoas que estão assistindo, que irão assistir, que eu também irei mandar esse link para muita gente, é claro. Então, sempre uma honra ter alguém me escutando. Eu sou alguém que gosta que alguém me escute, realmente, que goste que alguém me dê atenção. Então, eu agradeço por essa atenção, agradeço por acompanhar, por conhecer um pouco mais de mim. E eu quero sempre lembrar que o conhecimento é irresistível, o conhecimento é apaixonante, não é nem um pouco fácil essa trilha de construir o conhecimento, mas o conhecimento em si é incrível. Então, essa sensação de não apenas estou vivendo, eu estou construindo o conhecimento histórico também é muito boa, é muito satisfatório ser historiador. Então, vamos continuar e não desistir, sempre tem muito mais para a gente fazer ainda. Bom, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, quem nos assiste ou porventura assistirá depois, curta aí, nos siga, tá? Isso nos ajuda bastante. E fiquem atentos que já já nós teremos mais convidados. Obrigado e até a próxima. Até.